Para construir um mundo de paz, durante sua vida inteira, passou por todos os lugares do mundo, mesmo aquele mais humilde fim de mundo. Dividia pratos de comida com quem passava fome, abriu matas fechadas para plantar, construiu escolas, pescou para alimentar crianças famintas. A fim de encontrar um atalho para alcançar o mundo de paz, se concentrou no trabalho de transformar a política e a ideologia. Se encontrou com o presidente Gorbachev da antiga União Soviética e também com Kim Il-sung para definir a paz na Península Coreana. Foi para a América para alertar sobre o espírito puritano e assim evitar o conflito mundial. Para chegar à reconciliação entre judeus e muçulmanos. Fez grandes esforços para criar a paz e acabar com o terrorismo, visitando países como a Palestina. Conseguiu estabelecer a reconciliação unindo milhares de pessoas, islâmicos, judeus e cristãos, realizando passeatas pela paz. O Reverendo Moon acredita fortemente que a Península Coreana, que foi submetida a tanto sofrimento e tristeza da separação entre Norte e Sul, tem o potencial para guiar a cultura e a economia do mundo. O objetivo do Reverendo Moon nunca foi dinheiro, poder ou renome, e sim alcançar a paz no mundo. Mesmo assim, sempre há pessoas que o apedrejam e o rejeitam, sem querer saber sobre o que ele está falando ou o que está fazendo, simplesmente se opondo a ele. Durante a ocupação japonesa, no regime norte-coreano, no governo de Seung Man Lee e na América, por 6 vezes passou pela prisão, mas nunca conseguiram provar qualquer acusação e de forma injusta o torturaram. Mesmo tendo momentos de extrema dor, tendo sua pele arrancada e derramando sangue, nunca guardou ódio, rancor. Pelo contrário, enquanto era torturado, sempre rezava a Deus pedindo que perdoasse os seus torturadores. Nasceu no ano de 1920, durante a invasão do governo japonês em seu país. Mesmo depois da independência, a nação coreana continuou longe da paz. Enfrentou dificuldades e tribulações como a guerra civil, a crise internacional, etc. Quando criança, o campo era sua própria casa. Yeonmyung, como era chamado quando criança, conta em sua autobiografia Um Cidadão do Mundo que Ama a Paz, que tomava café bem rápido pela manhã e saía de casa para as montanhas e rios, onde brincava o dia inteiro. Passeava dentro da floresta, onde viviam todos os tipos de pássaros e animais. Se alimentava de plantas e frutas e não sentia fome. E muitas vezes dormia nas montanhas, depois de brincar até cansar. Então seu pai ia buscá-lo e o trazia carregado nas costas. E foi exatamente desse jeito onde diz ter aprendido sobre a paz, sendo carregado nas costas de seu pai. Ele conta também que amava a floresta, pois dentro dela havia toda a paz do mundo. Entre passarinhos, entre animais, entre as árvores, não há ódio. Em suas visitas pelos países do mundo, quase 200, poucos foram os lugares onde encontrou paz. Muitos locais estavam em plena guerra civil. Inúmeras vezes quase perdeu sua vida pelo gatilho de uma arma, ao entrar em lugares para falar de paz. Dedicou toda a sua vida para construir a ponte da paz entre nações que se odeiam e se consideram inimigas por causa de diferenças
ideológicas e religiosas. O reverendo Moon criou um lugar de encontro para ver a reconciliação entre islâmicos e cristãos, ajustou opiniões diferentes entre Estados Unidos e a antiga União Soviética sobre o problema do Iraque, ajudou a Coreia do Norte e a Coreia do Sul a se reconciliarem. Seu lema de vida sempre foi ter um mundo unificado e pacífico. Devido ao racismo e aos conflitos religiosos, o mundo foi repartido em inúmeros pequenos pedaços. Quando a religião é colocada no meio de guerras entre raças, se tornam ainda mais cruéis. Seu desejo é demolir todas as barreiras e muros que cercam esse mundo e construir um mundo unido. Demolir o muro da religião, transcender a barreira racial, eliminar as diferenças entre ricos e pobres, para então restaurar o mundo de paz originalmente criado por Deus. Um mundo em que não existam pessoas passando fome e nem derramando lágrimas. E isso será possível quando voltarmos ao estágio de coração puro das crianças, para eliminar a ambição de querer ter mais que os outros e recuperar a bela sensibilidade original do ser humano. Sun Myung Moon nasceu na província de Pyongan, como segundo filho da família do patriarca Jong Il-moon, dia 6 de janeiro de 1920, pelo calendário lunar, um ano depois do movimento de independência San-il, um dos eventos mais marcantes ocorridos na Península Coreana, em tempos difíceis de dominação japonesa. Sua família se mudou para Sansali, tempo do seu bisavô. Seu bisavô era um agricultor que trabalhava muito e tinha a tradição de alimentar as pessoas que precisavam de comida. Quando morreu, deixou um legado para as gerações seguintes. Se alimentares toda a nação, receberás as bênçãos de toda a nação. Por isso, todos na vila sabiam que se chegassem na casa Moon, podiam comer de graça. Seu bisavô era uma pessoa muito boa, sempre preocupado em fazer o bem. Não descansava sequer por um momento. Convidou um professor para ensinar caligrafia para os jovens da vila no quarto de visitas sem cobrar nada. Com isso, a família Moon era prestigiada pelos habitantes da vila e chamavam sua casa de Casa que Atrai Fortuna. A tradição de alimentar as pessoas perdurou na família Moon, mesmo em momentos em que sua própria família não tivesse o que comer. E assim Sun Myung Moon aprendeu a dar comida aos outros. Todos que passavam na porta de sua casa eram alimentados. Sua mãe preparava a comida com amor, sem nunca reclamar. E quando a comida demorava um pouco para vir, seu avô dava sua própria bandeja de comida antes. Muitos refugiados no tempo da ocupação japonesa, que haviam perdido tudo, casa, propriedades, iam em direção à Manchúria. E como a casa da família Moon ficava bem à beira da estrada, que levava para Sonchon, lugar de destino, eles conseguiam comida de graça. E muitos andarilhos, que vagavam pelo país inteiro, passavam o inverno no moinho de sua família para se aquecer. O menino Sun Myung Moon ouviu histórias interessantes contadas pelos andarilhos. Sua mãe os trazia bolo. Os andarilhos retribuíam com amor. O reverendo Moon sempre foi uma pessoa determinada. Não suportava injustiças. Amava a natureza. Sempre teve a curiosidade de aprender
como tudo à sua volta funcionava. Ao ver alguém em dificuldade, não media esforços para ajudar. Jun-Ur-Mun, bisavô de Samuel-Mun, era caçula de seu tataravô Son-Hak-Mun, que por sua vez gerou 3 filhos, seus avós Chiguk, Shinguk e Yunguk. Seu avô se manteve fiel ao legado deixado pelo seu bisavô, viver servindo os outros, mas não conseguiu manter o capital que ele deixou. Seu tio-avô Yunguk, o terceiro filho, penhorou todo o patrimônio da família e o perdeu. Por causa disso, todos passaram por muitas dificuldades. Mas seu avô nunca reclamou do irmão, pois Yunguk não tinha perdido dinheiro jogando cartas, mas tinha penhorado toda a propriedade da família como garantia para emprestar dinheiro para mandar ao governo separatista coreano em Xangai. Naquele tempo, 70 mil wons era muito dinheiro, e seu tio-avô Yunguk deu toda essa quantia para o movimento da independência. Era um pastor formado pela Faculdade de Teologia de Pyongyang. Comandou a passeata de independência, com gritos de Mansei. Ele foi preso e recebeu pena de 2 anos. No ano seguinte, foi libertado pela anistia. Sofreu perseguição da polícia japonesa. Como ele não se rendia a horríveis torturas sofridas pelos militares japoneses, tentaram suborná-lo com a posição. Mas ele não se rendeu. Era uma pessoa muito boa e tinha amor à sua nação. Após a independência, os comunistas mataram pastores e revolucionários ligados ao movimento. Por isso, seu tio Yunguk atravessou o paralelo 38, fugindo dos comunistas. Lá vendeu pincéis orientais para sobreviver e depois estabeleceu uma escolinha para ensinar caligrafia chinesa. Mais tarde, seus esforços feitos pelo movimento da independência foram reconhecidos pelo governo. E nos anos de 1977 e de 1990, ele recebeu uma homenagem do presidente e o título de fundador da nação. Samuel-Mun guardou em seu coração a história de vida de seu tio-avô Yunguk e o seu coração de se preocupar com a nação, o coração de patriotismo, mesmo sofrendo perseguição e sofrimento.